Agora eu vou falar para você que gosta de jardinagem, vamos lá? As suculentas são plantas nativas de regiões secas e por isso têm como característica o acúmulo de água nos seus tecidos, não sendo necessária irrigação frequente. Por esse motivo é que muitas pessoas optam por esse tipo de planta. Além de seu fácil cultivo, temos o prazer de receber hoje no nosso programa para falar um pouquinho sobre esse assunto, o professor de jardinagem Randolph Dêncio, que vai dar algumas dicas de cultivo e reaproveitamento dessas plantinhas que são um verdadeiro charme. Muita gente faz até coleção, não é não? Seja bem-vindo, professor! Muito obrigado, muito bom estar aqui de volta. Eu que agradeço. Eu vou até ficar mais pertinho. Quantas aqui? Aqui também é uma suculenta? Essa é uma diferentona, é uma linda rosa do deserto, é uma planta bem característica de suculenta, porque essa parte de baixo dela é um acúmulo de água que faz ela ficar com esse corpãozinho, essa postura bacana, uma escultura, né? Uma escultura. Uma escultura vegetal. O que é uma suculenta, professor? Então, são essas plantas, como você falou, de regiões bem secas e elas conseguem acumular água em todas as partes dela. Então, por exemplo, vou pegar uma aqui na mão. Você vê que ela é bem durinha, ela é bem fortinha. Então, tem muita água aqui dentro. Por quê? Essas regiões secas, elas, quando chove bastante e depois fica um tempo sem chover de novo. A planta usa aí uma inteligência própria, né, para armazenar essa água e conseguir sobreviver por um longo período de tempo. Então, essa é a principal característica dessas plantas. E como você falou, né, para quem está em casa, além do charme delas, a facilidade de cultivar. Agora, um erro super comum é achar que não precisa de cuidado nenhum. Então, a gente já começa falando uma coisa importante, que apesar de elas serem super resistentes, fortes, elas precisam de água. Aí o lance é Quando? E quanto? Exatamente. Quanto e com qual frequência fazer água. A gente vai falar isso aqui durante a nossa conversa. E eu vou te perguntar agora uma coisa assim importante. Você já trabalhou no jardim, já fez algum projeto de jardim, já foi paisagista? Eu não, mas meu marido ama plantas e sempre está lá em casa mexendo em tudo. Muito bacana, então eu vou te convidar, enquanto a gente conversa, para a gente montar um mini jardim de suculentas. Então a gente vai poder exercitar o nosso lado paisagista, jardineiro, usando aí a criatividade e o nosso jardim vai ser uma bacia. Para quem está em casa pensando em fazer a sua, super importante, que é o recipiente, pode ser até uma panela reaproveitada de barro. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Importantíssimo que ela tenha furo. Então, apesar da planta reter água no corpinho dela, quando a gente rega vai sobrar um pouquinho. Então, essa água tem que escorrer, chegar no final do recipiente e ir embora. Então, eu vou usar um pedacinho de tecido, uma manta de jardinagem para tampar o furo. Isso aqui é só um cuidado, tá? Quem está em casa e não tem isso, pode usar um paninho. E lembrando que a minha avó, que sempre plantou a vida toda, não usava nada e dava tudo certo. Dava certo, né? É só para não ficar caindo terra no móvel, né, onde a gente for deixar. Em casa, quando a gente compra a suculenta, ela já vem no substrato, né, que é essa mistura que eu estou usando aqui, pronta. Então eu não preciso me preocupar com isso. Quando eu vou replantar, aumentar de vaso ou montar um mini jardim como o nosso, aí sim eu tenho que pensar numa mistura. Então eu tenho aqui, ó, se você olhar, é uma terra própria de plantio, serve para vaso, para jardim, para planta frutífera. Só que você vê que ela tem uns pontinhos brancos, ela tem areia misturada. Por quê? Se ela não tiver areia, ela segura muita água. Então, quando a gente rega, fica encharcado. Até esqueci de colocar, me empolguei, então esqueci de colocar as pedrinhas por baixo para fazer drenagem, não tem problema. A função da areia é ajudar a água a escorrer e ir embora e não deixar encharcar as raízes da nossa planta. Eu vou ganhar um pouquinho de tempo aqui e vou virar. Pode ser areia média de construção, normal. Segura firme que é o seu jardim. Eu vou segurar? Você que vai ser a idealizadora do projeto. Então, seja uma panela, uma latinha, alguma coisa que você já tem ali com furo, eu coloco a terra num nível bacana para preencher, né, todo o espaço aqui do meu recipiente. E agora eu vou trabalhar na composição do nosso mini jardim. Vou colocar um pouquinho mais. Você tem plantas suculentas na sua casa? Tenho, como diz meu esposo, tem uma parte lá dos cacticídios, Cacticídios. Isso! Tem vários cactos de vários tamanhos, que dá florzinha, é muito bonito. É muito legal. E a diferença, assim, então o cacto também é uma suculenta, e tem muitas outras que a gente vê e tem em casa, eles até consomem, sem saber que é suculenta. A diferença é que o cacto tem os espinhos.
como se fossem as folhinhas dele para proteger a planta. Tipo, imagina aqueles lugares bem áridos, bem desérticos, então defender até de predadores. Então, se um pássaro vai chegar com tudo para pegar uma flor do cacto, o espinho já dá fala, opa, aqui não. Aqui pensa bem, porque aqui é... Então, olha só, a gente tem aqui como se fosse você terreno. falou consome. O que a gente consome? A gente come também? Então, ó, isso aqui é muito importante, tá? Muito, muito importante. Nada de comer suculenta, pegar a planta e sair comendo. É que algumas, por exemplo, vou dar o exemplo mais comum, que é a pitaia. Aquela fruta que todo mundo já viu, né? Super colorida, cor-de-rosa. Linda, super nutritiva. E ela é uma cactácea, aquele corpo dela, da parte da planta, também armazena água. É a mesma característica das suculentas e dos cactos. E o fruto é comestível. Então, só para você ver a variedade dessas plantas. Então, ó, tenho nivelado aqui o solo do nosso jardinzinho. Tá. Normalmente você compra a planta, ela já vem, né, no vasinho assim. Para tirar, é só apertar. E aí eu seguro a planta aqui e puxo o vasinho, ó. Ela tem, já aproveito essa terrinha que tá aqui também, que eu sei que é boa. Muita gente morre de medo, né? Fala, nossa, mas a suculenta ela é frágil, tem folhinha. Agora eu vou dar a nossa segunda dica importantíssima. Pode pegar com fé e se quebrar qualquer folhinha, se soltar, olha só que graça, isso aqui é um berçário. Só de folhinha, Só de nenê. de nenê. Que graça. É literalmente um berçário de suculentas. Então, quando eu tô manuseando, ou fazendo uma manutenção normal, rega, mudando de lugar, quebrou folhinha, não preciso jogar fora e nem me preocupar. Eu só deposito na terra e ela vai dar origem a uma planta nova. Esse é um outro charme e o poder dessa planta, né? Reaproveita. Randall, já tem perguntinhas para você. Posso ir montando enquanto a gente vai conversando? Eu só vou, da mesma forma que eu fiz com a primeira, eu vou colocando as outras plantas aqui, depois eu te explico. Tá, vamos lá, Léo. Perguntinha para o Randall, vamos ver aqui, perguntinha. Dom Roterdã. Tinha que perguntar, né? Ah lá, o Randall já tá ali de olho. Vamos ver a pergunta do Dom aqui, ó. Posso criar um mini jardim em vaso e plantar suculentas juntos com outras plantas que necessitam de rega com mais frequência? Como fica a drenagem nesse caso? Complexa pergunta. Complexa pergunta. O ideal é não misturar com outras plantas que a rega seja diferente. Então, se eu quiser misturar com cacto, por exemplo, ou com a rosa do deserto, essa lindona que a gente começou falando dela, não tem problema. Agora, misturar com outras plantas que precisam de mais água pode dar algum tipo de problema. Então, não é indicado. Não é indicado. Beijos para você, tá de olho. Depois eu gostaria de ver vou o mandar espaço foto dos para cactos, você. por favor. Vou mandar foto. Ó, então, pra gente compor, como num jardim comum, eu coloquei primeiro a planta maior aqui no fundo. Ah, legal. Isso que eu ia perguntar da disposição. Isso. Como assim? Como a gente tá brincando de ser aqui o jardineiro, o paisagista, eu vou colocando como eu acho mais bonitinho. Porque na hora de fazer o jardim também eu começo pelas plantas mais altas, no caso aqui eu tenho essa rosa de pedra bem bonitinha, bem durinha. Atrás, porque a frente do nosso jardim é aqui, então a pessoa tá olhando de casa dali pra cá. Isso, então aqui é o fundo. Eu vou fazer uma composição de pedras aqui no fundo, pra gente imaginar aquela coisa meio, um terreno meio desértico mesmo, A disposição delas é como a gente achar que fica mais bonitinho, tá? Tá. Não tem muita regra nessa hora. E, claro que quanto mais plantas eu colocar perto uma da outra, vai me dar uma manutenção mais rapidamente, né? Então, eu vou deixando um espacinho aqui entre elas, porque a gente sabe que todas, devagarzinho, vão crescer. E vão preencher o espaço. Então, eu posso pegar, eu trouxe até uma bacia ali que a gente monta na minha loja para vender, que a gente fala que é aquela bombada, cheia de suculenta. É maravilhosa. Você quer que eu pegue, Balinha, para você ver? Dá para pegar? Ah lá, deu. Olha que linda isso. Aí você vê, não tem assim uma composição, tipo, não é um mini jardim, é uma bacia com bastante, é uma bacia bem suculenta. Bem suculenta. Literalmente. Então dali você consegue tirar mudinhas, consegue alimentar o seu berçário, por exemplo, ou montar vasinhos que nem esse aqui. E aí, como é que a gente faz, por exemplo, desculpa a ignorância, mas e muda? Como é que eu pego? Ah, não, mas é bom você perguntar, porque quem tá em casa vai querer saber, né? Num vaso grande como aquele ali, elas vão soltando o brotinho. Aqui mesmo vou pegar uma para te mostrar melhor. Olhando, parece que é uma plantinha só, né? Mas a gente pode ver que a gente tem 3 pedaços dela diferentes. Então, se eu quiser, da mesma forma, aperto o meu vasinho e vou tirar.
Se tiver um pouquinho duro, gente, é só apertar mais um pouquinho, tá? E puxo. Aí, ó, aqui eu poderia montar um vasinho separado ou espalhar no nosso mini jardim, que é o que eu vou fazer para aproveitar a mudinha. Então ela é um pouco maior, eu venho aqui e coloco ela para cá, para não atrapalhar as pequenininhas. E aqui vou colocar no meio. Randall, existem muitas espécies? Nossa, de suculentas? É. Para você ter uma ideia, assim, no mundo, mais de 20 mil. Uau! Mais de 20 mil plantas. Então, muita gente fala só de deserto, e imagina aquele deserto, né? Só areia, um pouco de pedra, cacto e algumas suculentas. Mas, na verdade, são de regiões secas. Então, no norte do nosso país, a gente tem várias? Tem várias suculentas, em várias encostas de litoral quentes também tem bastante. Então, nos Estados Unidos, México, América do Sul, na Europa, eu já andei em umas encostas lá em Portugal. Eu vou passear, né? Eu nunca fico olhando muito para os monumentos, coisas, eu vou olhando mais Para as plantas. para as plantas, para o chão, para a pedra, composição do solo. Cara, eu aproveito tudo, mas essa parte é importante. E vejo que elas estão presentes realmente em bastante lugares. Aí o que vai mudando? A forma de crescer, de se desenvolver, por quê? Elas, como todo ser vivo, né? Ela quer continuar viva, então ela vai dando um jeito dela de, dessa mesma forma, armazenar água, se reproduzir e se alastrando um pouquinho. Então, é a inteligência da planta e da natureza. E aí ela vai tendo formatos diferentes. Exatamente, essa é a grande graça das suculentas. Agora eu vou pegar uma aqui. Quero que você pense agora num personagem de desenho de cinema. Bob Esponja, gente. Eu olhei ali e já vi a orelhinha aqui, ó, do Shrek. É o Shrek, igualzinho Essa mesmo. é a popular orelha de Shrek. É mesmo. Ó, uma coisa legal também é que a maioria delas, em todos os lugares, vão ser cultivadas no sol, aquele sol pleno. Então ela pode tomar sol o dia todo. Deve. Tá. Só que algumas, por exemplo, essa aqui, a orelhinha de Shrek, que tem esse tom de verde mais escuro, conseguem sobreviver naquele ambiente um pouquinho sombreado. Tá. Não é lugar escuro, é ambiente um pouco sombreado. Elas têm essa capacidade também. Já para você diferenciar, para você em casa conseguir diferenciar de uma forma fácil, as que têm esse tom de verde mais clarinho, acinzentado, mais coloridinhas, é sol. Tá. Sol pleno. Um verde mais escuro, como essa daqui, tolera um ambiente um pouquinho sombreado. Um pouquinho sombreado, mas não muito. Mas não muito. É a mesma coisa que acontece com as plantas, que algumas têm as folhas diferentes, né? As mais verdes, que são geralmente ficam mais dentro de casa, ou à sombra, e fica mais amarelada Aquelas quando eu deixo mais pro Cuca, sol. por exemplo, que é super conhecida, toda brilhante, a planta da fortuna, é um verde super escuro, ou seja, ela é cultivada dentro de casa mesmo, num lugar que não precisa nem bater sol direito. Agora eu vou continuar aqui com o nosso mini jardim. Eu vou colocar a sua casa, aqui uma casinha, Que bonitinho. bem aqui no meio das nossas pedras. Então a frente é lá, né? Legal. Aqui. E a gente vai fazer como se eu chegasse aqui no meu terreno, no seu terreno, para te visitar. Eu paro aqui e vou entrar para vir aqui na sua casa. Então, eu vou fazer um caminho de pedrinhas. Que bonitinho, gente. Só que aí, para não sujar nossa pedrinha, essa é outra dica super legal, que a gente usa na jardinagem em casa, né, em terreno grande. Quando eu vou usar pedra branca, a gente coloca a mesma manta que eu pus ali embaixo no furinho, aquele tecido, eu ponho em cima da terra e ponho a pedra branca para não sujar. Quando chove, fica subindo, essa é uma técnica super legal. Quando eu não tenho uma manta, ou aqui no meu vasinho, eu posso usar a mesma areia também que eu misturei no substrato. Ela vai proteger a pedra, você já vai entender o que eu estou dizendo. Eu coloco ela em cima da terra. Legal, porque, gente, quando chove e você coloca a pedra direto ali, dá uma lambança Começa total. a subir a água com a terra e a sua pedra branca já Não fica era, mais né? branca. Não fica mais branca. Agora, a gente vai fazer o caminho para chegar na sua casa. Agora sim, a pedrinha ó, em cima Que da areia. belezinha. Nossa, isso pra dar de presente, gente, é incrível. E outra coisa também, para Vender. desestressar, Boa. para chamar criança para sair do videogame, do celular. Exatamente. Eu vou te falar, tem gente que fala assim, mas a criança não vai querer fazer. Vai. Como, ó, a gente vai até colocar depois uma galerinha aqui Que bonitinho. na frente aqui do terreno, ó. Então, pode ser aqui a sua, Pode, aqui a sua pode. criação,zinha para dar boas-vindas, ó. Eu tava aqui Gente, que esperando delícia você de chegar casa. Que demais. Como eu tô fazendo aqui de ponta cabeça, eu não tô vendo muito bem, tá? Mas a ideia é isso aqui, ó, o caminho chegar até a porta de casa. E a ideia aqui, como eu te falei, como o jardim é seu, é de quem tá em casa fazendo, eu posso brincar e fazer da forma que eu quiser.
Ah, essa planta cresceu demais, eu tiro, ponho num vasinho, reorganizo o meu caminho. Legal. O lance é aproveitar para brincar, colocar a mão na terra, sabe que colocar a mão na terra, as mãos na terra, a gente descarrega uma energia acumulada, essa energia do celular, das coisas elétricas e tal. Do Então, estresse, né? muito do estresse, muito. Aí eu poderia também espalhar a pedrinha branca onde a gente quiser. Eu vou deixar assim, para ficar bem delimitado o nosso caminho. O caminho. Que demais. Randall, tem mais perguntinhas para você. Vamos lá. Perguntinha, eu não vejo a hora de usar esse espaço gourmet aí, viu? Desse sítiozinho da Biane aí, viu? Coisa linda, coisa linda. Temos mais perguntinha aqui, vamos ver aqui, ó. Perguntinha para o Randall, vamos ver aqui. Wallace Barros. Meu cacto está criando um tipo de um fungo branco. O que posso usar? Muito obrigado pela pergunta. Isso é muito legal. Pragas também tem. Pragas, nossa, tem bastante. E principalmente agora que a gente está numa época super quente. Então, a planta, ela assim, é normal que ela pegue praga, assim, não se desespere por conta disso. O lance é a gente evitar. Não vai conseguir evitar sempre, então eu preciso combater. O que mais deixa a planta suscetível à praga, ela está fraca de nutrição. Então, essa terrinha preta aqui, ó, bem boa, é uma terra bem rica em nutrientes. Com o tempo vai diminuindo e eu preciso repor. A famosa adubação ou uso de fertilizante. Eu posso usar esterco de gado, curtido. Num vasinho como esse aqui pequenininho, é mais fácil eu comprar um fertilizante pronto e fazer a aplicação aqui. Quem já conhece um pouquinho de planta já ouviu falar do NPK 10-10-10. É o famoso nitrogênio, fósforo e potássio, que a planta é o básico que ela precisa para ficar bem. Certo, só que a planta, se ela já está com alguma infestação, O que faz? eu posso usar, eu tenho que retirar. Tá. Aplicar inseticida é bacana, mas eu retirar o inseto da planta é super legal. Posso usar um palitinho de churrasco, posso usar um pincel como esse que está na sua mão para limpar e em seguida aplicar um inseticida. Agora, voltando à pergunta que o nosso amigo mandou de mancha branca, normalmente pode ser fungo. Quando a mancha não sai da folha, é um fungo que está ali normalmente por excesso de água e falta de sol. Então a gente precisa reverter a situação. Diminua a rega e aumenta a quantidade de sol mudando a planta de lugar. Tá. Às vezes não é possível, ela está plantada no solo, por exemplo. Pode estar encharcado e isso deu fungo. Então, eu não rego se chover, eu espero um pouquinho, né? E vou combater com fungicida. A gente tem receitas caseiras e tem o que a gente compra pronto também. Boa. E a gente pode podar? Por exemplo, vi, de repente o meu cacto, Isso é metade ótimo, dele ótimo. não tá bonito. Eu posso podar? Deve. Deve podar porque você impede que aquela infestação se alastre muito mais e ajuda a planta a se recuperar mais rapidamente. Eu trouxe aqui, falar em podar, ó, um ingrediente que todo mundo vai ter em casa, que é a canela em pó. Então, isso aqui serve para suculenta, para cacto, para todas as outras plantas. Eu fiz o corte, eu pego um pouquinho de canela com o pincel ou com a mão e, vamos supor, essa folhinha aqui, ó, ela quebrou na hora que eu tava vendo, essa parte que estava grudada na planta, certo? Ó? E ela saiu, tá até brilhante. Para evitar que ela apodreça, eu pego ela na canela, ó, e não vou molhar. A canela é fungicida, ela tem uma propriedade que ela ajuda a cicatrizar e evita a entrada de fungo. Então, fiz a poda que você comentou, daquela parte podre do cacto, por exemplo, eu pego o meu pincel, vou lá com a canela e passo na parte do corte, que ele vai estar com uma parte molhadinha ali, uma secreçãozinha, a canela vai grudar ali e evita a entrada de fungo. E não molho, tá? Sempre que eu cortei, eu não molho aquela parte da planta. Boa. Esse pincel eu dei pra você limpar Pra a limpar borda aqui a do seu borda terreno. do meu terreno, pra eu varrer. Todo dia a gente Isso. tem que varrer em volta da E casa. eu vou usar uma ferramenta super tecnológica aqui, olha só. É uma rolha espetada no palitinho de... Eu ia falar uma rolha. É uma rolha. Isso aqui, quando a gente faz o jardim grandão, a terra fica fofinha assim, depois a gente vai lá e nivela o terreno. Aqui eu vou usar minha ferramenta tecnológica para nivelar dessa forma aqui, ó. Que legal. Ele Eu não vai posso deixar a ficar- terra muito soltona, então eu vou entrando com ele, ó. Vai ficar um tapete. Isso, exatamente. Randall, será? que demais. Quebrou folhinha, vai pro berçário. Eu achei o máximo essa ideia do berçário. Não, isso aqui sabe o que é legal? Que muita gente usa as suculentas para conseguir uma fonte de renda alternativa. Né? Fazendo lembrancinha de casamento, de aniversário, fazendo um mini jardim para vender. Então, quando você faz o berçário, além do prazer de você ver ali uma vidinha nova surgindo, né? Com o tempo você economiza, porque você
vai comprar menos plantas, isso aqui vai virar uma dessa daqui, ó. Tipo, eu sou você amanhã. Exatamente. Aí você pega do berçário, passa para um vasinho e monta o seu mini jardim, a sua lembrancinha. Que E aí lindo. economiza. E economiza. Ficou incrível, incrível. A gente conseguiu mostrar o nosso berçário, Mike? Nossa, ficou muito Você sabe bonitinho. que tem uma história bonita do berçário, posso pegar ele na mão aqui? Pode. Que é assim, ó, aqui você tá vendo na pontinha, a gente tem um pouquinho de raiz e o brotinho surgindo, né? Aham. Então a gente brinca que essa folha, essa parte maior da folha, que tá aqui no meu dedo, seria a parte mãe da folhinha da suculenta. E o bebezinho vem aqui nascendo. Olha que lindo. Que lindo. Com o tempo, a mãe vai passando nutriente para o bebezinho, que vai crescendo, e a folha maior vai sumindo. Então é a própria continuidade da vida, Bonito. né? Um ciclo bonito da gente... Olha que bonitinho, esse aqui já tá até maior. É. Que Da gente lindo. acompanhar e ver como essa planta tem realmente um poder muito bacana, muito bonito. Até uma lição pra gente, né? Com certeza. Elas ensinam toda hora, se a gente ficar um pouquinho com elas ali. Randall, você é incrível. Ah, muito obrigado. É muito bom. A gente adora quando você vem aqui, viu? Porque Eu a adoro gente também, aprende então. demais. Quando você escreve- Posso só finalizar com a rega? Por favor. Não vou encharcar o meu mini jardim, Ah. certo? Eu posso até usar um regador muito fininho, mas na dúvida eu posso pegar uma seringa dessa, Aham. ou qualquer coisa que eu consiga liberar água de leve, venho no pé de cada uma, vou lá, ó. No pé de Não é cada uma gotinha. Lembra que é uma vez por semana, eu vou lá e jogo água no pé da planta. E nela, aqui a gente não vai molhar inteiro. Eu vou em cada uma e tchá, tchá, tchá. Se eu tenho vasinhos, uma vez por semana, eu pego meu copinho de água ou minha seringa, vou lá e encharco o vasinho. Não é para colocar uma gota de água, é para dar uma encharcadinha, dou aquele espaço igual lá no deserto, né? Um tempão sem chover, e depois eu faço isso de novo. Quanto? Uma vez por semana ou a cada 10 dias. Perfeito. Obrigada. Eu que te agradeço pelo convite, precisou de mim, é só me chamar. A gente precisa sempre, minha gente. Maravilhoso. Você de casa, aproveita para segui-lo, para ver todos os vídeos dele, para fazer pergunta, porque ele responde tudo, você já percebeu, né? Então, ó, o telefone é o 19 9821 84682, isso mesmo, né? Tem o Instagram também, Randall? Tem o Instagram, que é o mesmo do meu canal do YouTube, que é o Vila Nina TV, tudo com uma letra só. Vila Nina TV, que é o nome da minha loja, inclusive no interior de São Paulo, quem estiver por lá em Salto. Ai, pode passar lá, Pode passear. passar. Aí vai ver o que é um espaço harmonioso e lindo e vai esquecer da vida, esquecer Ah lá, Dom, é isso. dos problemas. Ele falou pra mim que ele queria de Convido vocês aniversário, também pra ele ir. queria ir pra um lugar que tivesse um monte de planta. Pronto, já foi. Randall, muito obrigada. Obrigado a você. Seja bem-vindo sempre. obrigado. Viu? Léo, sempre uma aula, né? Demais, cara. É muito legal, né? Adorei, adorei. Sabe que agora eu vou dar um trato nas minhas suculentas em casa lá. Muito legal. Elas estavam meio caidinhas assim, ó. Tava quase um ano sem colocar água. Não tô brincando, não é tanto tempo assim não, tá bom? Mas eu vou dar, ó, uma erguida nelas ali.